Fala galera, continuando aqui agora, se liga só na parte da mesóclise. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria, convidar-te-ia para viajar comigo se pudesse. Aí olha a observação. Caso o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido de alguma palavra que exija próclise, esta, no caso, a próclise, será de rigor. Então, não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Aqui não teria como ter a mesóclise. Não teria como colocar assim, ó, não convidar-me-ão. Aqui, obrigatoriamente, é não me convidarão. Continuando. Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio, olha aí, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, ó, quero lhe apresentar os meus primos que vieram do interior, tá? Depois do verbo auxiliar. E quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior, tá? Depois do verbo principal. Mesma coisa com o verbo no gerúndio, tá? Ó, ia-lhe dizendo as razões da minha desistência e ia dizendo-lhe as razões da minha desistência. Agora veja a observação que a gente tem aqui, ó. Caso haja, antes da locução verbal, palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Não vai mais dar para colocar no meio, tá? Não dá mais. Então, ó, como é que vai ser? Ó, não lhe quero apresentar os meus primos que vieram do interior, ou não quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Agora, nos tempos compostos e nas locuções verbais em que o verbo principal está no particípio, a colocação dos pronomes oblíquos átonos será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao particípio, podendo ocorrer a próclise, a mesóclise ou a ênclise conforme as orientações apresentadas anteriormente. Então vamos lá, ó. Havia-lhe contado os verdadeiros motivos da minha desistência. Não tem como colocar esse pronome depois do verbo contado aqui, porque está no particípio. Nunca o tinha visto antes. Não dá para colocar depois, ó, verbo no particípio. Ter-lhe-ia procurado. Não dá para colocar depois, ó, verbo no particípio. Ficou tímido. Aí, ó, veja aqui uma palavrinha atrativa. Porque se sentiu rejeitado pelos colegas. Não dá para colocar depois, porque o verbo está no infinitivo. E, se não me convidarem, sentir-se-á rejeitado pelos colegas. Se não convidarem, né? Não dá para colocar depois, porque o verbo está no particípio. Então, vamos lá. Nas locuções verbais e nos tempos compostos, quando só se coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar, pode-se usar o hífen ou não. Então aqui, ó, vou te devolver o livro amanhã e vou te devolver o livro amanhã. Observação que a gente já tinha feito. Aí agora nós vamos encarar questões de prova. Mas antes de encarar questões de prova, eu quero mostrar para vocês aquela partezinha dos pronomes o e lhe, que são os pronomes que mais caem nas provas de concursos públicos. E para você mandar bem nisso, tem que dominar a transitividade. Tem que saber o que é um verbo transitivo direto e o que é um verbo transitivo indireto. E também, claro, o verbo transitivo direto e indireto. Então vamos lá. Vamos brincar aqui um pouquinho. Os camaradas que mais caem, o e o lhe. E aí, como eu já disse para vocês, o o sempre funcionando como objeto direto e o lhe sempre funcionando como objeto indireto. Mas nós sabemos que eles não existem do nada, né? Eles existem porque estão ligados a alguém. Então, o
ele, para ser um objeto direto, tem que estar ligado a um verbo transitivo direto. Ou a um verbo transitivo direto e indireto, e claro, vai fazer a vez de quem? Do direto. Já o objeto indireto tem que estar ligado a quem? A um verbo transitivo indireto, ou a um verbo transitivo direto e indireto, para fazer a vez do indireto. Agora vamos começar com as peculiaridades. Primeiro, em relação ao ler. Este ler aqui corresponde à estrutura a ele ou a ela. Assim como o lhes corresponde à estrutura a eles ou a elas. E aí, olha só mais uma informação. Quando eu posso, de fato, colocar o lhe, se a estrutura for singular no masculino, eu também vou poder colocar o a ele. Se for feminino singular, o a ela. Quando eu posso colocar o lhes, eu também posso colocar a eles, se for masculino plural, ou a elas, se for feminino plural. Essa troca aí sempre é possível, tá? Agora, como é que o avaliador tenta derrubar o candidato? Não colocando o verbo transitivo indireto, mas sim colocando o verbo transitivo direto, porque prosodicamente vai parecer legal. Aí o camarada manda assim, ó. Comprei uma casa. Ele vem aqui, destaca uma casa e diz que dá para trocar pelo pronome lhe. Comprei-lhe. Alguém vai embarcar nessa? Vai. Porque o cara vai falar, vai escutar, vai falar, comprei-lhe. Interessante, tá certo. Mas nananina não. Não é assim não. Ah, tá legal. Não. Você tem que olhar a transitividade. Então veja bem. Neste contexto, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Aqui quem compra, compra alguma coisa. E uma casa vai ser um objeto direto. Então não cabe o lhe. O que cabe é o quê? O o. Mas antes de falar do o, eu tenho mais uma ressalva para fazer em relação ao lhe. Este lhe, ele não pode ser utilizado com alguns verbos transitivos indiretos regidos pela preposição a. E caramba! Como assim, Sidoca? Vamos lá. Primeira informação que a gente tem é que não é qualquer preposição que entra. Vai ser a preposição a. E pode ser a preposição para também. Até aí eu não disse nenhuma novidade para você. Então, é um objeto indireto regido pela preposição a. É a ele. Então, caramba, você já percebeu que é a preposição a. Mas eu também posso colocar a preposição para. Exemplo, dei flores para Maria ou dei flores a Maria. Eu posso dizer dei-lhe flores. Entra uma outra preposição não muito comum, que é a preposição em. Dei um soco em José. Eu posso dizer dei-lhe um soco. Então, ó, preposição a, preposição para e preposição em. Mas basicamente em prova, ó, quem vem é a preposição a. Só que olha a informação que eu acabei de dar. Ele não pode ser utilizado com alguns verbos, aliás, com alguns, tá? Com alguns verbos transitivos indiretos regidos pela preposição a. São eles, verbo assistir, no sentido de presenciar, verbo visar, no sentido de desejar, e verbo aspirar, no sentido de desejar. Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, ó. Imagina eu colocando assim, ó, assistir ao filme. Ao filme é o objeto indireto regido pela preposição a. Teoricamente, daria para colocar assistir-lhe, né? Mas não, eu não posso. Ué, mas eu não posso colocar o assistir-lhe, eu vou colocar o que então? O a ele. Assistir a ele. Poderia fazer essa troca. Ó, viso ao cargo. Eu não posso colocar viso-lhe. Ué, então vou colocar o que então? Mesma coisa.
que eu fiz aqui em cima. Viso a ele. Aspiro ao emprego. Objeto indireto regido pela preposição a, mas não pode, eu vou colocar aspiro a ele. Caramba, por que isso acontece, Doca? Isso é uma coisa muito antiga, já na época do latim, este lê não podia ser utilizado com estes verbos. Eu acho que tem, aliás, acho não, isso tem a ver com a essência da origem deste lê, que já foi um dativo de posse, lá no latim. Então a essência de posse dele é tão grande que ele pode ser uma adjunta de nominal, por exemplo, e que em verbos, funcionando como objeto indireto, ele não pode ser utilizado com verbos que não têm a essência da posse. Por exemplo, o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, não pode usar o ler, mas o verbo assistir no sentido de pertencer, olha o valor de posse, pode utilizar o ler. Então eu posso, por exemplo, digo assim, ó, este é um direito que assiste a você. Eu posso dizer que esse é um direito que lhe assiste. E nesse momento, veja que o verbo assistir tem um valor possessivo, porque é um valor de pertencimento. Agora, você acha que o ler é o danadão da parada? Não. O danadão da parada aqui é o, porque ele tem várias ramificações. Então tem que dominar um quadrinho específico. Se liga só. Vou tirar aqui, ó, vou colocar a telinha em branco, tá? Pra gente, ó, antes de fazer as questões aqui, ó. Eu tenho que dominar esse quadrinho. Terminação verbal e o pronome. E aí nós temos 3 terminações verbais, galera. 3 terminações verbais. O verbo pode terminar através de um som vocálico. O que é isso? É um som de vogal. A, E, I, O, U. Cabe inclusive salientar que a vogal é uma pronúncia sem interrupção articulatória, enquanto que a consoante é uma pronúncia com interrupção articulatória, né? Então, ó, P, B, D. Então, agora o A. A, E, I, O, U. Não tem interrupção. E aí, como a colocação pronominal se dá por conta da tonicidade, da prosódia, se o verbo termina com a vogal, que tipo de pronome ele vai pedir? Um pronome vocálico. E é por isso que entra o, a, os, as. E se o verbo pedir, aliás, se o verbo terminar com um som nasal, o que é isso? O que é um som nasal? É um som que também sai pelo nariz, letras M, N e til. Só que aí é o seguinte, presta atenção nessa observação. Na língua portuguesa nós não temos verbos terminados com a letra N de navio. Verbos, tá? Verbos, não é palavra. É claro que a gente tem palavra terminada com a letra N. Ó, hífen é terminado com a letra N. Pólen é terminado com a letra N. Não tem verbo. Não tem verbo. E como um processo compensatório, eu coloco o quê? A letra N no pronome. Então vai ficar no, na, nos, nas. E o verbo também pode terminar com as letras R, S ou Z. E aí eu vou ter um trabalhinho a mais, eu vou cortar a terminação e vou acrescentar a letra L. E aí vai ficar lo, lá, los, las. E aí vamos brincar aqui um pouquinho com isso, ó. Lembra daquela frase? Comprei uma casa? Você já sabe que não dá para colocar o ler, porque o verbo é transitivo, direto, uma casa é objeto direto. Então, a priori, eu vou trocar por quem? Pelo o. Só que casa é feminino singular, então eu vou trocar pelo a. Mas antes eu tenho que olhar a terminação verbal. Opa, letra I. Então, realmente, eu vou trocar pelo a. E a frase correta vai ficar comprei a. Salientando aqui, ó, este a morfologicamente vai ser um pronome oblíquo átono e sintaticamente vai ser o quê? Um objeto direto. Afinal de contas, está substituindo uma estrutura objetiva direta, fora que está ligada a quem? A um verbo transitivo direto, que pede o quê? Ó, um objeto direto. Agora, e se eu colocar assim, ó? Compraram uma casa.
Eu posso colocar compraram-lhe? Não, em hipótese alguma. Por quê? Porque quem compra, compra alguma coisa, é verbo transitivo direto, uma casa é objeto direto. E então aqui eu vou substituir pelo o. Mas espera aí, ó, espera aí, é casa feminino singular, então tem que usar o a. Mas opa, olha a terminação do verbo, letra M. Ah, então não dá para ser um pronome vocálico, tem que ser um pronome nasal. Eu tenho que colocar um na. Então vai ficar compraram na. E aí neste momento perceba que este na vai também funcionar como Olá, objeto meus direto. amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos, para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto, esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completaço, atualizado, ponto a ponto do digital, e nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você não vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim, nós parcelamos ainda em 3 vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor custo em benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí, estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da Guarda Municipal. Nós estamos fazendo uma campanha aí bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.